E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente está falando sobre os agentes causadores de doenças. A gente já falou das bactérias, a gente já falou dos vírus e agora a gente vai falar dos vermes. Vamos lá. Verme é um nome popular dado aos animais de corpo mole e alongado, sem pernas. E entre os vermes mais comuns, eles estão os plateumintos e os nematóides. Diferente das bactérias, pessoal, e dos vírus, alguns plateumintos e alguns nematóides são visíveis a olho nu, tá? Os ovos deles que são microscópicos, mas o animal ele é visível a olho nu. Alguns desses animais, eles vivem dentro do corpo de outros seres vivos. E por isso, eles são chamados de endoparasitas, tá? E as doenças causadas por endoparasitas são as chamadas de verminoses. A gente vai falar sobre os plateumintos e sobre os nematóides, mas eu quero deixar claro para vocês que a maior diferença, né, a diferença mais evidente entre eles é a estrutura corporal, tá? Os plateumintos, eles têm o corpo achatado e os nematóides, eles têm o corpo cilíndrico, tá? E tanto os plateumintos quanto os nematóides, eles têm importância para a saúde pública, porque algumas espécies desses animais são responsáveis por causar as chamadas verminoses. E essas doenças, elas têm estreita relação com a situação do sistema de saneamento básico, tá, pessoal? Como o tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, beleza? A gente vai começar falando dos plateumintos. Bom, os plateumintos, eles são animais invertebrados de corpo alongado e achatado. Mas nem todo plateuminto é parasita, tá, pessoal? Existem várias espécies de plateumintos que vivem livremente e podem ser encontrados tanto na água doce quanto na água do mar ou no solo úmido. As planárias, que é um exemplo, os ocelos, vou mostrar mais para frente para vocês a estrutura, mas os ocelos, eles não formam imagem, eles percebem a luminosidade do ambiente. E a boca, ela se localiza na região ventral do corpo. A faringe é lançada para fora da boca durante a alimentação e o tubo digestório é ramificado por todo o corpo do animal. Então, aqui, ó, os ocelos, né, a gente que olha, a gente tem a impressão que são olhos, tá? Mas eles não enxergam, tá? Eles não formam imagem, eles percebem só a luminosidade do ambiente. Aí aqui tem a faringe, a boca, e preciso ressaltar para vocês, pessoal, que as planárias, elas não são parasitas, tá? E elas não causam doenças em outros seres vivos, beleza? Aí aqui tem uma fotinha de uma planária, não sei se vocês já viram, mas não é muito difícil achar, não, tá? E entre os plateumintos parasitas, a gente tem a tênia. Esse animal, ele também é conhecido como solitária, tá, pessoal? Vocês já devem ter escutado falar. Por que, né, que ela é conhecida como solitária? Porque geralmente é apenas um parasita no corpo do hospedeiro. Então, normalmente a pessoa, né, que tem a tênia, normalmente vai ser um único parasita, tá? E na cabeça do animal, né, aqui, tem a região que a gente chama de escólix, tá? Eles não têm órgãos dos sentidos, mas ele tem uma estrutura com ventosa ou gancho que ajuda na fixação da tênia no corpo do hospedeiro. Então, ó, aqui para vocês verem, né, existem dois tipos de tênia, né, a tênia saginata e a tênia solium. Aqui dá para vocês verem a diferença entre elas, tá vendo, ó? O escólex é diferente, tá vendo? E aqui, uma tênia para vocês verem como que ela é. Tá vendo que ela é achatada, né? Essa é a principal diferença dos nematóides, né? Que os nematóides, eles são cilíndricos. Já vocês vão ver eles. Os nematóides. Os nematóides, ou também, né, eles são chamados de nematódios. Eles são animais invertebrados, de corpo alongado, cilíndrico e tem a extremidade afilada. O que é a extremidade afilada? A extremidade dele, né, a pontinha dele vai ficando mais fina do que o restante do corpo. A maioria dos nematóides vivem no solo úmido e rico em matéria orgânica, em ambiente de água doce e de água salgada. E entre os nematóides parasitas tem o ascaris, ou também conhecido como lombriga. Aqui tá a lombriga para vocês verem. Vocês podem ver que o macho, ele tem a parte posterior dele, ó, é em forma de gancho. E a fêmea, ela é normalmente maior do que o macho,
tá? E não tem essa parte em forma de gancho, beleza? Então, vocês podem ver que é bem diferente a estrutura, ó, dos nematóides e dos plateumintos, ó, tá vendo? É bem diferente, os plateumintos são achatados, tá? E os nematóides, eles são cilíndricos, eles lembram uma minhoca, tá? Bom, e quais são as doenças, né, que são causadas? Bom, as verminoses, elas podem ser transmitidas por alimentos ou água contaminada com vermes ou com os ovos dos vermes, tá? Uns exemplos de verminoses causadas por plateumintos são a esquistossomose, a cisticercose, hidraditose, fasciolose. E as verminoses causadas por nematóides tem a ancilostomose, oxiurose e a filariose. Hoje a gente vai falar sobre a teníase e a ascaridíase, tá? A teníase dos plateumintos e a ascaridíase dos nematóides. A teníase. Bom, a teníase ela é causada pela tênia ou solitária, né? Que a gente já viu e mais pra frente tem mais foto dela. E entre as espécies da tênia, duas são parasitas do organismo humano, que são a tênia solium, que é conhecido como a tênia do porco, porque ela é encontrada no porco, e a tênia saginata, que é encontrada na carne do boi, que é conhecida como a tênia do boi. O corpo da tênia é formado por vários segmentos que a gente chama de proglótides. Vocês viram? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Essas partinhas aqui, ó, tá vendo? Cada partinha dessa chama proglótide, tá? E à medida que a tênia vai crescendo, as proglótides maduras, as últimas, elas vão se soltando. E elas são eliminadas nas fezes do hospedeiro, tá? E cada dessa proglótide madura, ela tem muitos milhões de ovos. Então, como que acontece? Vou mostrar para vocês o ciclo da teníase, tá? Então, ó, por exemplo, se não tem saneamento básico, né? Não tem instalação sanitária adequada, as fezes do hospedeiro, elas vão, que tem, né, as fezes do hospedeiro que tem os ovos do parasita, elas podem contaminar o solo e as plantas, tá? E aí o que acontece? O porco ou o boi, ao ingerir os ovos da tênia, abriga o parasita no seu corpo, tá? Essas larvas, que são chamadas de cisticercos, elas abrigam-se na musculatura do animal. Então, o que acontece? Quando a gente vai se alimentar da carne que está mal cozida e contaminada pelos cisticercos, o ser humano pode desenvolver a teníase. E no organismo do ser humano, as larvas vão se abrigar no intestino, onde elas vão se tornar vermes adultos. E aí, como eu disse, as proglótides maduras são liberadas com as fezes do hospedeiro e o ciclo se reinicia. É importante vocês entenderem, pessoal, que o ser humano, ele adquire a doença por meio da ingestão da carne bovina ou suína quando ela está mal cozida ou crua. Não quer dizer que toda carne de boi ou de porco mal cozida vai ter a cisticercose, tá, pessoal? Não é isso, tá? É que quando o animal tem, não tem como a gente saber se ele tem ou não. Quando ele tem e a carne está mal cozida ou crua, a gente acaba sendo contaminado com as larvas, beleza? Quais são os sintomas, né, de uma pessoa que tem a teníase? Perda de peso, a pessoa começa a emagrecer muito, a pessoa fica indisposta, muito cansada, ela tem diarreia e fica super irritada. Esses são os principais sintomas, tá? E como eu disse, para prevenir a teníase, a melhor forma que tem é a construção, né, de instalações sanitárias adequadas, como rede de esgoto, fossa, e também é recomendado evitar comer a carne de boi ou de porco crua ou mal cozida. Na dúvida, pessoal, é melhor a gente se prevenir. A gente nunca vai saber se uma carne tem ou não os cisticercos, né? Então, a gente não pode comer nenhuma carne crua ou mal cozida, porque a gente vai estar correndo o risco de contrair, beleza? Ascaridíase. Bom, a ascaridíase ela é causada pelo ascaris ou pela lombriga. Mais uma vez, é a falta de saneamento básico com instalações sanitárias adequadas, né? Quando a gente não tem isso, as fezes com os ovos podem contaminar os solos, a planta e a água.
Aí eu vou explicar para vocês o ciclo da ascaridíase, tá? Tem o ovo do ascaris, o desenvolvimento do embrião dentro do ovo, tá? A ingestão de alimento ou água contaminada com os ovos da lombriga. Aí o que vai acontecer? Eu vou desenvolver a larva no meu organismo, né? No organismo do hospedeiro. Vou liberar as larvas no intestino do hospedeiro. A instalação definitiva dos ascaris ocorre no intestino do hospedeiro. Aí o que vai acontecer? A eliminação dos ovos das lombrigas nas fezes do hospedeiro. Se eu não tenho saneamento básico, rede de esgoto, nem fossa, né? As fezes com os ovos das lombrigas podem contaminar o solo, a água e as plantas. Se contaminar a água, o que pode acontecer? Eu posso usar água para beber, ou eu posso usar água para regar as minhas verduras e depois comer as verduras, enfim, né? É um ciclo que, enquanto você não tiver o saneamento básico, né, as medidas de higiene correta, ele é um ciclo sem fim. E aí, pessoal, os sintomas, né, da ascaridíase são iguais aos da teníase. Então, a pessoa perde muito peso, né, a pessoa emagrece muito, a pessoa fica indisposta, ela sente muito cansaço, ela tem diarreia e fica muito irritada. Para prevenir a ascaridíase, da mesma forma da teníase, né, por meio da construção de instalações sanitárias adequadas. E outra recomendação é lavar muito bem os alimentos que serão consumidos crus, né, salada, usando água tratada ou fervida. E filtrar ou ferver a água que é usada para beber e tratar os doentes, né. E esse tratamento, pessoal, dos doentes, tá, é feito com medicamento específico, tem que ir no médico, assim, não é para ser tratado por conta da pessoa, tá? Tanto na teníase quanto na ascaridíase. Então, pessoal, resumindo isso, né, a gente pode entender que as instalações sanitárias adequadas, combinadas aos bons hábitos de higiene, elas contribuem com a prevenção da maioria das verminoses, tá? E as medidas de saneamento básico também são importantes ações preventivas. Eu falei sobre duas doenças, tá, pessoal? Uma é de plateumintos e a outra de nematóides, mas todas as outras que eu citei para vocês, elas são preveníveis com saneamento básico e hábitos de higiene, beleza? É isso, pessoal, por hoje, tá? A gente terminou de falar sobre os agentes causadores de doenças, né? As bactérias, os vírus, e os últimos que faltavam eram os vermes. E é isso, se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Vocês podem perguntar para mim, eu estou à disposição de vocês e até a próxima.